Quem trouxe a palavra de Deus? Vamos abrir a palavra em João capítulo 4, versículo 23. Abre aí a palavra do Senhor. Em João 4, a gente vai ler o 23 e o 24. E para preparar ainda mais o nosso coração, a gente vai colocar a palavra no nosso coração, nos concentrar, tentar deixar os problemas de lado e se concentrar inteiramente aqui para ouvir a voz do Senhor. Amém? Amém. Vamos fechar os olhos nesse momento. Então venha completar a obra sobre as nossas vidas, Pai. Muitas vezes nós temos defeitos, temos erros, pecados que nós precisamos consertar. Temos, meu Deus, muitas vezes comportamentos, atitudes, hábitos que nós precisamos mudar. Então, meu Deus, transforma as nossas vidas, transforma os nossos pensamentos, transforma, Senhor, a nossa mente para que a gente possa entender que nós precisamos melhorar, que nós precisamos ser iguais a Ti. Eu entrego, Senhor, esta palavra nas Tuas mãos, crendo, Senhor, que cada um vai entendê-la. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Amém. Graças a Deus. Hoje Deus trouxe uma palavra para nós super nova. Vamos ler a palavra. João 4, 23 e 24. Diz assim, mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este tipo de adoração que o Pai procura. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Olha, todo mundo sabe de cor e salteado. Quem já conhece de cor e salteado? Que a gente tem que adorar a Deus em espírito e verdade. Em espírito e em verdade. E o que isso significa? Que a gente já sabe, já ouvimos várias vezes, né? Em várias pregações, a gente já tem o versículo memorizado na nossa cabeça. Adorar em espírito e em verdade significa você adorar a Deus por inteiro. O que significa? Cada parte do seu interior precisa adorar a Deus. Vou dar um exemplo. Se eu chegar aqui, dobrar os meus joelhos e falar assim, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe minha casa, abençoe minha família, abençoe isso, aquilo. Só que eu estou orando no automático, sem me concentrar nas palavras. Quem nunca aconteceu? Orar de madrugada, de repente você vai lá orar de madrugada e fala, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa. Em nome de Jesus, livra do mal, livra de nós, livra de... E aí você começa a falar um monte de coisa na sua cabeça. Isso não é adorar em espírito. Porque quando a gente adora em espírito, quando a gente ora, a gente precisa fazer por inteiro. Não só com a nossa boca, com a nossa fala. A gente tem que orar com o nosso pensamento ali concentrado. A gente tem que orar e adorar a Deus com todo o nosso corpo, com tudo aquilo que a gente tem. Em espírito significa tudo de nós, não só uma parte. Por que hoje você está aqui vivo? Porque você tem um corpo, certo? Você tem um corpo. Só que esse corpo tem o quê? O espírito. Existe um espírito que vive e faz você se mexer, andar, acordar, respirar. Não é verdade? Quando esse espírito se retira, que é quando a pessoa morre, fica só a carne ali, fica só o corpo. O corpo não tem muito o que fazer. É a união, né? E olha só, quando a gente não entende isso, as nossas orações, elas ficam vazias. Nossa, eu estou orando por uma causa que não está resolvendo. Claro, você não está
pensando em outra coisa e eu quero conversar com outra, já viu? Às vezes me dá isso, às vezes eu fico bem louca, eu tenho tanta coisa para fazer, que aí eu estou fazendo uma reunião, mas eu tenho, meu Deus, eu tenho que fazer não sei o que lá. Não está 100%. Não está ali por inteiro. E quantas vezes nós somos assim? Nós estamos, em vez de estar na verdade, adorar a Deus em verdade, nós estamos adorando a Deus, sabe como? Em mentira. Sabe por que é mentira? Porque a gente só está se enganando. Só está se enganando. Quando você for orar, pedir, você precisa sentir dentro de você, dentro do seu coração. Você precisa sentir dentro do seu coração já. Você precisa, sabe, não fazer uma reza. O que é uma reza? Reza você fala, Senhor, abençoa minha família em nome de Jesus, amém. A hora do alimento você fala, Pai, abençoa o alimento em nome de Jesus, amém. Nunca deixe falte. Amém. Não foi uma oração. Você precisa sentir a gratidão, porque você tem comida na sua mesa, porque você está se alimentando de fato. Você precisa sentir gratidão. Você precisa olhar e falar assim, não, olha isso, eu estou comendo, eu sou grato, obrigada, Senhor, por esse ovo, obrigada por esse bife. Claro, não é para ficar meia hora, porque na Bíblia fala que não é para a gente fazer de vãs repetições, ficar repetindo, mas é que aquela oração ela seja eficaz. Isso é adorar em espírito e em verdade. Na palavra de Deus, eu me lembrei agora, Deus ele fala assim, ó, tudo que pedirem, crendo, aí diz assim, ó, tudo que pedirem, vírgula, crendo, vírgula, recebereis. Primeiro a gente tem que pedir e já tem que acreditar que vai se realizar, para depois a gente receber. Olha só que difícil. Imagina, você tem que orar e não pode duvidar não. Você tem que orar e já acreditar que vai acontecer, como se fosse real na sua vida. Vamos supor, estou com uma dor, estou com uma doença. Os médicos disseram que não. Eu preciso orar e não adianta eu orar e falar, Senhor, cuida, né? Me dá a cura e depois, mas os médicos, eles já falaram que não tem cura, eu vou ter que me tratar o resto da vida. Não vai adiantar. A cura não vai vir. Eu preciso orar, crer que eu já recebi antes mesmo de receber, para depois o Senhor me conceder. Olha só, isso é fé. Fé é você acreditar que já está liberto antes mesmo da sua libertação. Pede primeiro. Acredita. Em algumas Bíblias fala assim, ó, tudo que pedir, creia que já recebeu e o Senhor concederá. Olha só que forte. Qual que é o seu sonho, o seu plano? Você precisa entender que só falar não vai adiantar. Você precisa viver aquilo como uma verdade, espírito, verdade, é verdade. É verdade que você vai realizar, é verdade que você pode conseguir. Você precisa acreditar. E claro, né? Existem certas situações que Deus vai dizer não. Numa oração, não. Isso não é para você. Mas eu estou falando de coisas que está no nosso alcance, que é para a gente acreditar. Porque senão a gente só fala, mas a gente não sente que já é nosso. A gente duvida em pensamento. Deus vai nos dar? Deus vai conceder? A gente vem na igreja, vamos adorar, louvar, a gente louva da boca para fora, nem presta atenção na letra. E aí a gente não está em verdade. Eu trouxe aqui uma plantinha, a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa que eu tenho. Olha só, gente.
Linda, né? Eu cuido dela, eu dou água pra ela. Dona Nancy? Não. A Nancy tá falando que não. Por que não, Nancy? É de mentira. Quer de mim? Mentira. Eu ia enganar todo mundo, o Gabriel tá achando, né, Gabriel? Até o Pois é, tenho 5 anos dessa planta. Ela é maravilhosa. A planta é artificial. É de verdade? Não, ela é falsa. Ela fica lá, não se mete, não faz nada, não tem trabalho nenhum com ela. Mas ela é artificial? Não, ela não é de verdade, gente. Ela é só uma aparência. Não tem vida aqui. Isso aqui tá morto. Não tem vida. Enquanto que essa daqui, ó. Olha só. Essa planta é o quê? É de verdade. Essa planta é natural. Essa planta precisa ser cuidada, regada, adubada. Inclusive, a história dessa planta é o seguinte: eu levei ela para minha casa, comecei a regar, e ela começou a murchar. Porque simplesmente o local em que eu coloquei não era o melhor lugar para ela. Ela não podia estar trancada dentro de um apartamento. Ela precisava de um lugar aberto. E aí eu trouxe ela aqui para a igreja, a pastora começou a tratar, ela estava morta praticamente, e ela começou a ressuscitar. Por quê? Porque a planta de verdade, ela precisa de cuidados especiais. Ela precisa ser adubada. A pastora tirou toda a terra que estava suja, tirou tudo aquilo de raiz que estava podre, tirou que ela estava cheia assim de folhagem já seca, tirou tudo dela, para que ela ficasse assim, ó, ela tá maravilhosa, e ela fica ali fora. E aí sempre a pastora, né, quando a gente limpa a igreja, a gente está regando ela. E aí eu te pergunto, quantas vezes nós somos essa aqui, ó, artificial, a planta falsa? Essa aqui, eu concordo que ela dá mais trabalho, só que ela é viva. Ela é viva, ela é real. Tem vida na raiz dela. Só que a gente também, para a gente cuidar do nosso espiritual, a gente precisa também de trabalho. Também se esforçar para estar inteiro na presença de Deus. A gente precisa se esforçar. Porque a loucura que está hoje em dia, gente, vamos ser sinceros. Está uma loucura hoje em dia que você é bombardeado de informação por todo lugar. Você abre o Instagram, você abre a rede social, você vê milhares de notícias e está acontecendo isso aqui no mundo. A gente precisa focar e parar de ser assim, ó. Tem uma aparência externa de que tá maravilhosa, ó, maravilhosa. Todo mundo aqui ia achar que era, ó, perfeita. Não tem um arranhão, não tem nada. Pois é perfeita, mas é falsa. Tem a capa linda do lado de fora, mas por dentro tá morto. E a gente não pode ser essa pessoa que por fora mostra que está tudo bem, mas por dentro já está morto. Deus, Ele quer tratar a gente dessa forma, como essa planta, vivo. Dá água para ela, cuidar dela, cuida de você, cuida do seu espírito, cuida dos seus sonhos. Se você tem sonho, ora para Deus, entrega nas mãos dele, já acredita. Mas sabe o que acontece? Acontece assim, ó, o que acontece comigo também. Eu oro, eu entrego nas mãos de Deus, vamos supor, nosso dia tem 24 horas, certo? Eu oro, eu entrego nas mãos de Deus durante meia hora, durante a busca da oração. Durante 30 minutos, nossa, Senhor, vai ser maravilhoso, eu acredito, durante meia hora. As outras 23 horas e 30 minutos, eu estou duvidando. Eu estou achando que eu não tenho capacidade para fazer. Eu estou me sentindo indigno. Eu estou pensando, não, imagina, não vai ter como fazer. Vai ter como esse sonho se realizar? Vai ter como a gente alcançar? Se em 30 minutos eu adoro o Espírito em verdade, mas o resto do meu dia, o tempo inteiro, eu estou criticando.
que vai ler a Bíblia de verdade para eles. E não fingir. Chega em casa, nem conversa. Ó, uma coisa simples, tá? Chegar no momento da refeição, do almoço e da janta, sentar em família na mesa. Vocês sabiam que muita gente não faz isso? E se você por algum motivo não estava fazendo, volte a fazer. Tira o celular, deixa de lado. Agora vai ser o momento que a gente vai conversar aqui em família. A gente vai orar em família para agradecer o alimento, todos juntos, inteiros, e não orando no celular do lado. Não, isso é pela metade. Tá ali juntos em família. Não ali assistindo televisão ao mesmo tempo. Desliga a televisão só um pouquinho, só no momento da refeição, 30 minutinhos. Para vocês estarem inteiros ali. Como foi seu dia? Como foi seu trabalho? Como foi na escola? Será que você está sendo o pai e a mãe artificial? Ou você está sendo o pai e a mãe de verdade? Será que você está sendo o líder, o obreiro artificial? A pessoa que ajuda aqui na obra artificial? Ou você está sendo o de verdade? Porque o de verdade tem mais trabalho. Porque tem que ir, tem que fazer, tem que cuidar, tem que se dedicar. Só que é esse que recebe. É esse que é abençoado. É esse que é abençoado. Na palavra do Senhor, também uma das palavras que eu tirei, né? Jesus fala assim para os discípulos. Ele orienta aos discípulos tudo que eles tinham que fazer. Que eles iriam de 2 em 2, pregar nas casas, a forma que eles iam pregar, eles iam curar, eles iam fazer milagres em nome de Jesus. E ele fala assim, ó: de graça recebestes, de graça dai. E na nossa vida, em relação à obra, a gente também precisa dar. A gente também precisa dar. A gente também precisa transbordar. E não ser artificial. Eu trouxe aqui também, ó, um copo descartável e um copo de verdade. Esse copo de verdade, eu preciso tomar cuidado com ele. E você precisa entender que a sua vida espiritual, você precisa tomar cuidado. Você precisa zelar. Se eu derrubar esse copo, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Porque a nossa fé, ela precisa ser cuidada. Mas como você tem uma fé falsa, eu posso jogar no chão, não fazer nada. É falso, não é de verdade. É artificial, é de plástico, não evolve. E aí é o que as pessoas estão optando. Quantas vezes você está optando na sua vida o que não é real, o que é uma grande mentira? Quantas vezes? Porque é mais fácil chegar em casa e não fazer nada. É mais fácil chegar em casa, deitar no sofá, ao invés de você ajudar a organizar as coisas na sua casa, ao invés de você investir tempo nos seus filhos, ao invés de você assistir um filme junto com eles. É fácil. Mas isso é ser artificial. Isso é ser falso. De acordo com a vontade de Deus. Mas quando eu entendo que eu tenho algo precioso na minha mão, que eu preciso cuidar, que eu preciso zelar, o meu trabalho é a mesma coisa. Eu preciso dar valor e estar ali por inteiro. Fazer aquilo por inteiro. Olha só que forte. E tem uma palavra que foi a confirmação da confirmação de tudo isso que a gente está vendo aqui. A palavra está em Jeremias, capítulo 5, versículo 1 e 2. Eu abri a palavra e falei, Senhor, deixa eu confirmar só se é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. Jeremias 5:1 diz assim, ó: dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças um só homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu perdoarei a cidade toda. Olha só, Deus estava falando assim, ó, aquela cidade estava tão falsa, tão mentirosa, tão em pecado, tão artificial, que Deus falou, quero procurar alguém, uma pessoa só, que seja de verdade. Se tiver uma pessoa que seja de verdade, eu perdoarei a cidade
assim, ó, no 2. Ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram falsamente. Vou falar de novo. Ainda que eles digam, então acabou, fala, vive o Senhor, mas certamente eles juram falsamente. Olha que forte isso. Quantas vezes a gente também não é essa pessoa? Né, Nathalie? Quantas vezes a gente não é essa pessoa que jura falsamente? Essa pessoa que fala, vive o Senhor, Deus é maravilhoso, Deus vai fazer da boca para fora. Só nos 30 minutos de culto. Chega lá e é assim, ó, ai meu Deus, tem um monte de conta para pagar, o que eu vou fazer? A gente não orou para Deus? E é claro, não é para você ficar com as mãos pro céu, mas acredita, seja positivo, seja positiva. Outro problema, vamos supor, que você precisa, dentro de você, parar de criticar, parar de reclamar, isso é algo geral. Parar de julgar as pessoas, falar mal das pessoas. Falar, meu Deus, me ajuda, eu quero ser diferente. Aí você tem que sair da porta para cá e você tem que manter as outras 23 horas do seu dia lutando com você mesmo. Quando você pensar em falar mal de alguém, você não vai falar. Uma vez, né? Vou até falar. Quem conhece a Lara, né? Que a Lara agora tá vindo só de domingo, porque ela tá estudando na semana. Quem conhece a Lara Vitória, né? Lara Vitória, ela tinha um hábito muito ruim de reclamar. Reclamar. Você coloca um copo de água, ai nossa, essa água tá fria. Você leva ela para comer McDonald's, ai nossa, mas eu queria também uma tortinha de maçã. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando? Aí eu fiz um jejum especial com ela. Sabe o que era o jejum? Não reclamar. Olha só, o jejum de não reclamar. Por quê? Porque de 10 palavras que ela falava, 9 era reclamando. E talvez você aprendeu isso na sua casa. Só falar mal, só reclamar. Ela também aprendeu isso na casa dela. Ela também foi vítima. Só que a partir do momento que ela cresce, que a gente cresce, a gente precisa mudar e se responsabilizar. E aí, depois eu deixei mais difícil o jejum dela. Aí aquela menina que só reclamava, ela passou a ficar quieta. Sabe por que ela ficava quieta? Porque ela ia reclamar toda hora. Aí toda hora ela ia reclamar, ela ficava quieta. Agora ela ficava quieta. Mas já melhorou. Pelo menos ela não reclamou. Aí a gente levou o nível do jejum. Além dela não reclamar, toda vez que ela fosse reclamar, ela ia agradecer. Nossa, aí foi um super desafio. Só que ela começou a aprender. A hora que ela ia reclamar que a louça estava suja, ela segurava e ela pensava, tá, eu vou agradecer. O que eu vou agradecer? Ai, que bom que a louça está suja, né? Porque a gente estava comendo frango. Entendeu? E eu quero te convidar a criar uma estratégia também, para você não ser a pessoa artificial, a pessoa que chega aqui na igreja, ora, pede, fala, mas chega lá, não tem a mesma coerência, não tem a mesma verdade, a mesma fé. Então eu quero te convidar para você fazer uma estratégia. Toda vez vai falar assim, ó, eu vou fazer um jejum de não pensar negativo. E toda vez que eu vou pensar negativo, eu vou pensar algo positivo. Tá tudo bem. Coloca isso como propósito. Porque a gente chega na igreja e a gente aprende lá fora, né? Com os nossos pais, nossos avós, com as pessoas que a gente convive, no trabalho, na escola. A gente aprende um monte de coisa. E um monte de coisa errada. E a gente precisa entender, cara, isso está errado. O exemplo, né? A pessoa só vai no médico quando ela sabe que ela está doente. Não tem como ela ir no médico se ela acha que ela está maravilhosa, ela está saudável. Não. Ela só vai quando ela desconfia que tem ali alguma coisa. A mesma coisa você. Se você desconfiar que tem algo dentro de você, no seu interior, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, você precisa mudar. Você precisa criar uma estratégia. Para quê? Para sustentar essa fé. Comigo acontece da mesma forma.
não crê, crê pela metade. Crê, mas depois já entra a dúvida. A gente vai receber? Não, a gente não vai receber. E eu quero que todos vocês aprendam aqui com essa palavra de Jeremias. Deus, ele está ali falando, ele fala várias coisas. E principalmente para alertar o povo. Acorda, levanta, para de ser falso, precisa ser verdadeiro. Se uma pessoa de uma multidão, não sei quantas pessoas tinha na cidade, mas vamos supor que tinha 100 mil pessoas, se um fosse de verdade ia salvar. Seja você a pessoa de verdade que vai salvar os seus amigos. Seja você a pessoa de verdade que vai salvar a sua família, que está lá indo para o inferno, que pode ser o próximo que vai tomar um tiro, uma bala e morrer. Seja você a pessoa de verdade que vai transformar e mudar a sua história. Uma coisa que a gente faz muito é assim, ó. Ah, não, mas o fulano tem que fazer. Ah, não, mas meu esposo tem que fazer. É minha mulher tem que fazer. Ah, não, mas é meu pai que tem que fazer. Minha mãe tem que fazer. Ah, não, mas é a pastora. Joga o problema sempre pra alguém. Você pega o problema, sabe a batata quente? Você pega a batata quente, você pega lá a bola da batata quente, aí você fala, não quero. Só que tem problemas que é seu, você precisa resolver. Então, pega isso pra você. Vê naquilo que você precisa mudar, que você precisa melhorar. Para de fato a gente estar em espírito e em verdade, em tudo. Adorando ao Senhor, no nosso trabalho, estar em verdade. Na igreja, estar em verdade. Numa conversa, estar em verdade. Sabe que eu trabalho o tempo inteiro com o celular e eu tenho que me doutrinar, eu tenho que me ensinar a mim mesmo. Tem horas que eu tenho que pegar o celular e colocar de lado para eu conseguir conversar com uma pessoa. Porque senão eu estou conversando com uma pessoa e eu pego o celular assim, toda hora. Porque eu fico o dia inteiro respondendo o cliente, eu estou conversando com a pessoa, eu pego o celular. Aí eu estou conversando com ela, eu pego o celular. Mas por quê? Porque como eu estou o dia inteiro respondendo o cliente, quando chega o momento de eu sentar, conversar, olhar no olho da pessoa, dar atenção para aquela pessoa, eu tenho o quê? Deixar o celular longe. Chegou, agora é o momento que eu não vou mais tocar no celular. Tá vendo? Uma coisa boba, uma coisa simples, mas que faz completamente diferença. E é isso que nós precisamos fazer. Encontre estratégias que vai te ajudar a melhorar. Então agora é o momento da busca, né? A gente vai orar, mas eu quero que você ore de forma diferente. Eu quero que você feche seus olhos e você se concentre de fato naquilo que você for falar. E mais do que se concentrar, eu gostaria que você sentisse dentro do seu coração cada palavra, prestando atenção com intensidade. E aí a gente vai, de fato, falar com Deus em espírito e em verdade. Amém?